gostaria de convidar você a fazer essa leitura, fazemos essa leitura todos juntos, Atos capítulo 4, versículos 23 a versículo 31, todos juntos? Vamos lá? Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Oremos. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento onde a tua palavra será pregada, Deus. Obrigado pela exposição das Sagradas Escrituras. Ó Deus, que elas revelem Cristo aos nossos corações. Sejamos tocados pelo teu Santo Espírito, Deus. Possamos sermos reconhecidos por uma igreja, Deus, que não apenas conhece a tua palavra, mas persevera, Deus, na prática, na oração, nos princípios da vida cristã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos e esse livro é extremamente importante para nós entendermos os primeiros passos da igreja de Cristo. Aqueles apóstolos, eles já não têm mais ali a presença física, a presença ali palpável do Senhor Jesus. E este livro é inspirado pelo Espírito Santo, ali concedido por Lucas. Deus ali inspirou esse homem para tratar desses primeiros passos, do avanço do Evangelho desde ali Jerusalém, Samaria, toda a região da Judéia e até os confins da terra. Se nós entendermos que pela distância ali da época, não é uma distância muito grande, Jerusalém até Roma, Atos capítulo 28, nós temos ali Paulo na capital do império. Se nós entendermos que Roma é um lugar muito distante, ele está ali cumprindo as palavras do Senhor Jesus, ele está nos confins da terra, pregando o Evangelho. Aqueles discípulos, eles de certa forma cumpriram este ide. Este livro, ele mostra os passos desta igreja. No capítulo 1 nós temos ali as últimas palavras do Cristo ressurreto, as últimas instruções, as ordens do Senhor ali para os seus discípulos e a ascensão do Senhor aos céus. No capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo. Aquela igreja foi ali convocada pelo Senhor Jesus para aguardar em Jerusalém, para que eles fossem revestidos, cheios, batizados ali pelo Espírito Santo. E ali esses homens, cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho ousadamente em Jerusalém.
E aquele grupo de 120 pessoas, nós temos ali no final deste capítulo, mais de 3.000 convertidos, homens e mulheres que ouvem ali o Evangelho, se entregam ao Senhor. Na verdade, um grande rebuliço estava acontecendo ali em Jerusalém. No capítulo 3, um homem coxo é curado pelo poder do nome de Jesus. Pedro e João estão ali, indo para o templo, fazer as suas orações. Aquele homem está ali, numa situação lamentável, estende a mão para que receba alguma esmola, e aqueles homens olham para ele e dizem: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós lhe damos. Em nome de Jesus, levante e ande. E aquele homem, pelo poder do nome de Jesus, foi curado. Mas aquilo trouxe perseguição, trouxe um grande conflito ali para aquela igreja que estava nascendo. Capítulo 4, versículo 2, o texto diz que ressentidos, ou seja, as autoridades judaicas, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, aquelas autoridades achavam que ali após a morte do Senhor, olha, se nós matarmos aqui o líder desse movimento, tudo acaba. Cada um volta à sua vida normal e tudo se acaba. E não foi justamente isso que aconteceu. Pelo contrário, agora aqueles homens, eles estão dizendo que Cristo ressuscitou. E ali eles estão pregando o Evangelho ousadamente. Sinais e maravilhas estão acontecendo. E por fim, Pedro e João são presos e interrogados por conta desse milagre. No capítulo 3, eles estão diante do Sinédrio, a Suprema Corte ali dos religiosos. E é interessante no texto aquelas autoridades notarem a ousadia de Pedro. Pedro é aquele homem que dias antes ele estava temeroso, ele negou o Senhor, ele disse que não conhecia o Senhor, mas agora é evidente que algo havia acontecido no coração dele e daquele grupo. É notável a ousadia de Pedro, é notável ali o milagre, é um fato. E aquele sinédrio, aquelas autoridades estão com esse dilema: o que nós vamos fazer com estes homens? E ali, depois de ameaçarem ali, ordenaram Pedro e João que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles achavam que através da ameaça, através da perseguição, tudo aquilo poderia ser resolvido, acabado. Mas aqui, meus irmãos, cabe a beleza do testemunho desses apóstolos no capítulo 4, versículos 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquela igreja ali estava testemunhando daquilo que havia acontecido na vida deles, no coração deles. Era impossível pará-los, era impossível ali, talvez por meio de ameaças, pela morte, era impossível parar aquele movimento. E aí nós chegamos no versículo 23, o texto dessa noite. Pedro e João soltos, eles foram ao encontro da igreja. Preste atenção nesse detalhe do texto. Eles procuraram os irmãos. Aquele momento era necessário que a igreja estivesse unida. Não havia outro lugar mais importante para que aqueles homens estivessem. Eles precisavam da igreja, eles precisavam dos irmãos. E aquela igreja, de uma maneira unânime, ora. Eles começaram a sentir o peso da perseguição. Eles estão juntos. Jesus ali não está mais com eles ali fisicamente. Eles já tiveram experiências com o Espírito Santo. E eles sabem que aquele momento é o momento de se colocar em oração diante de Deus. Eles levantam as vozes ali, não para reclamar,
não para murmurar, não para dizer assim: olha, Senhor, desse jeito não dá para pregar a tua palavra, está difícil aqui em Jerusalém, estamos sendo ameaçados. Pelo contrário, aquela igreja de maneira unânime, de maneira ali em uníssono, eles levantam a voz e eles oram, eles adoram a Deus, dizendo: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aquela igreja, antes de colocar o seu pedido, a sua queixa, antes de lamentar alguma coisa diante de Deus, eles adoram a Deus. Eles têm tempo para colocar ali a expressão da adoração, a expressão máxima ali do coração deles. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante, Diante dos nossos dilemas, diante das nossas demandas, muitas vezes nós pulamos essa parte da oração, Nós já vamos no pedido: Senhor, estou sofrendo, Senhor, está difícil, está apertando aqui, está uma situação complicada. E nós perdemos a bênção, adorar com a igreja reunida, todos cantando, maravilhoso. É um momento maravilhoso, mas quando nós estamos ali no íntimo do nosso coração, e a nossa adoração, temos queixas, temos necessidades para colocar diante de Deus, e esta igreja tinha uma necessidade ali urgente, para colocar diante do Deus Todo-Poderoso, mas eles olham ali, todos juntos, e eles contemplam a face de um Deus soberano. Olha, Senhor, antes dos nossos dilemas, antes das nossas queixas, Tu és soberano, Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe foi feito pelo Senhor. Mas essa oração, ela continua. E no versículo 25, eles dizem: Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Esse versículo, continuando essa linha da oração dessa igreja, desses discípulos, nós entendemos que esse versículo é uma evidência da inspiração de Deus para as Sagradas Escrituras. Eles estão citando um salmo aqui, o salmo número 2, os versículos 1 e 2. E a característica da igreja primitiva, uma das características dessa igreja, é olhar para o Antigo Testamento com um olhar cristocêntrico. É inspirado por Deus. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, ou seja, Davi foi inspirado pelo Espírito Santo e então escreveu os seus salmos, o salmo número 2. Aquela igreja começa a olhar para o Antigo Testamento e a entender que as linguagens ali, as profecias, elas apontam para Cristo, mas mais além, elas se cumprem em Cristo. Eles estão entendendo ali que eles estão vivendo esses dias de cumprimento da palavra de Deus. Essa igreja começa a sua oração adorando a Deus, mas a característica dessa oração é o embasamento bíblico. Eles estão orando segundo as Escrituras. Eles estão olhando ali para as profecias de Isaías, para as profecias ali do profeta Joel, para as profecias ali dos Salmos. Eles estão vivendo aqueles tempos de cumprimento da profecia. A convicção daqueles discípulos, que eles estavam ali não apenas vivendo dias de cumprimento do Antigo Testamento, mas dias de cumprimento das próprias palavras do Cristo. Jesus não prometeu vida fácil para eles, não é? Jesus prometeu, ele disse: olha, se eu que sou o líder, sou o mestre, estou sendo perseguido, vocês também serão perseguidos. No mundo vocês terão aflições. Vocês serão levados aos tribunais. Isso aqui estava acontecendo. Não era novidade, era cumprimento daquilo que Jesus havia dito. Mas esse mesmo Jesus também disse, em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Eles têm certeza de que todo aquele levante,
toda aquela situação era o cumprimento das Sagradas Escrituras, mas o Senhor Jesus havia dito que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a sua igreja. Eles estão ali em oração, eles adoram a Deus, a Bíblia é o centro, ela aponta para Cristo, uma oração cristocêntrica. E aí então eles apresentam a necessidade daquele momento. Havia um trama contra o Messias, os versículos 27, versículos 25, 26 e 27. Ou seja, o Salmo de número 2, na verdade fala a respeito de um levante ali que Davi viveu no seu tempo, mas aquilo apontava para uma intriga ainda maior, para uma situação ainda mais profunda. De fato, Davi viveu dias de perseguição, dias em que, enfurecidos ali, exércitos invadiam e tentavam ali destruir o seu reinado, destruir Israel. Mas ele está apontando para o verdadeiro ungido. E havia ali essa trama, esse conluio de Herodes, Pilatos, os gentios, gente de Israel. Versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles não estão diante de Deus, meus irmãos, naquela oração assim, de autocomiseração. Ah, Senhor, nós estamos aqui sofrendo e nós não sabemos o que está acontecendo. Pelo contrário, aquela igreja está cheia do Espírito Santo e eles têm convicção daqueles momentos em que eles estão vivendo, daquela perseguição que eles estão sofrendo. Eles sabem que tudo aquilo tem um propósito específico, predeterminado dentro da agenda de Deus. Toda aquela maldade que fizeram com o Senhor Jesus, que iriam fazer com os discípulos, no capítulo 7, nós temos ali Estevão, primeiro mártir, não fugia dos propósitos soberanos de Deus. Aqui nós temos bem esclarecido a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A maldade, o pecado daqueles homens, foi usado de maneira soberana, de maneira total ali pelo Senhor, para cumprir os seus propósitos. Aquela geração, como Pedro disse no seu discurso, vocês mataram o Filho de Deus. Eles de fato eram culpados por aquilo, mas tudo aquilo não fugia, não era uma história desgovernada, não era algo que não estava dentro dos propósitos soberanos de Deus. A oração destes homens, a oração desta igreja, a oração desta comunidade expressa uma confiança total. Eles sabiam onde eles estavam, eles confiavam em Deus plenamente. O teor da oração, versículo 29, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Em outras palavras, a oração daquele povo dizia assim: Deus, tu és soberano e o Criador. Eles adoraram a Deus. Tu és soberano, tu és o Criador dos céus e da terra, mas também o Senhor é soberano sobre essa situação tempestuosa de ameaça e perseguição. Aquela igreja está diante do Senhor pedindo coragem, pedindo ousadia. Senhor, dá-nos coragem para nós completarmos a nossa missão. Nós não queremos esmorecer, nós queremos perseverar naquilo que o Senhor nos chamou, nós queremos continuar o ide. Versículo 30, eles dizem: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo. Aquela igreja quer mais. A cura daquele homem trouxe todo esse empecilho, trouxe todo esse problema para eles. Mas eles estão ali diante de Deus: Senhor, faz mais. Senhor, continua. Que os sinais acompanhem a pregação da tua palavra.
Isso estava acontecendo. Os sinais ali acompanhavam a pregação do evangelho genuíno. E mesmo com a oposição, a igreja ora e pede para que ela avance. Ela não fique marcando passo, mas que ela continue avançando, que ela continue obediente, apesar das ameaças. E aqui no versículo 31, a resposta do Senhor foi no mesmo momento. Que bom que as nossas orações, fossem assim, orássemos e imediatamente, algumas orações o Senhor faz isso. E aqui, diante da ameaça, diante de todo aquele quadro que estava acontecendo aqui no início do livro de Atos, a oração foi respondida. Aqueles homens ali tiveram este sinal evidente ali, do poder de Deus. O lugar onde eles estavam tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a evidência do Espírito Santo não era mais o falar em outras línguas, mas era ousadamente pregar a palavra de Deus. Pregar, continuar, perseverar na missão que o Senhor tinha dado aos seus discípulos. Meus irmãos, nós estamos diante desse texto, uma oração, diante de uma evidência da ressurreição de Cristo. Aquelas autoridades queriam por todo custo calar ali a pregação do Evangelho, mas eles estavam diante de testemunhas oculares, pessoas que viram, pessoas que ouviram, pessoas que se colocam ali diante daqueles homens e dizem: olha, julguem vocês mesmos, se é mais prudente obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Esse texto possui alguns ensinamentos preciosos para o nosso coração. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que a Igreja de Cristo, ela não pode ser detida pelos seres humanos. Eu me lembro uma vez que estava conversando com uma pessoa, ele diz: olha, nada pode deter a Igreja de Cristo. E aquele crente falou: nem nós mesmos com o nosso coração duro, nem nós mesmos com a nossa falta de espiritualidade, nós podemos impedir o Evangelho. Meus irmãos, a história desse mundo não é um trem desgovernado, não é uma história que não se sabe no que vai dar, no que vai acontecer. A história da humanidade, a história da igreja, a história da sua vida está sob o controle de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos cada nuance, cada profecia, cada detalhe, até mesmo naqueles momentos que parece que tudo vai ruir. Se você olhar para o final do século I, parecia que a igreja ia ser exterminada, parecia que não ia sobreviver ninguém. Você vê ali os mártires, você vê as pessoas que ali tiveram que pagar com a sua vida pelo testemunho do Evangelho. A história foi manchada ali pelo testemunho, pelo sangue dos mártires, das testemunhas. Parece que não vai dar nada certo. Parece que é aquela sementinha de mostarda que vai se perder na imensidão do mundo. Pelo contrário, este movimento, a Igreja de Cristo, os discípulos de Cristo perseveraram. E cabe aqui lembrar das palavras de um desses religiosos, Gamaliel, no capítulo 5, versículo 39. Ele, olhando para tudo aquilo, ele chama ali as autoridades, ele tinha influência ali, e ele diz: olha, vejam o que vocês vão fazer com esses apóstolos, com esses discípulos. Cuidado com o que vocês vão fazer com eles, porque nós já vimos no passado pessoas que se levantaram em nome de Deus, pessoas que falaram que eram alguma coisa, até aqueles que falaram que eram o Messias, juntaram ali umas pessoas e morreu o líder e eles foram espalhados. E aí ele disse: porque se esse movimento, ele vem dos homens, ele vai acabar, ele vai passar. E aí na segunda parte da fala dele, Gamaliel foi um profeta. Ele disse: mas se vem de Deus,
nós não podemos fazer nada, porque nós estaríamos lutando contra Deus. E de fato, eles estavam lutando não contra aqueles homens simples, muitos deles iletrados, incultos ali diante daquela sociedade. Eles estavam de fato lutando contra Deus quando perseguiam aqueles cristãos. Saulo de Tarso, ele estava lutando contra o Senhor Jesus, contra Deus. Ele não estava lutando contra os discípulos. Estava ali perseguindo ferrenhamente a igreja, até que um dia o Senhor Jesus se apresenta: prazer, eu sou Jesus, aquele que você persegue. A igreja de Cristo não pode ser detida. A igreja de Cristo não pode ser parada. E ela deve perseverar em meio às ameaças, em meio às lutas, em meio às crises. Eu e você precisamos perseverar diante das demandas, diante das crises, diante das situações que parece que vai tudo acabar e nós vamos sucumbir. O Senhor nos chama em meio às ameaças para erguermos a nossa voz e adorarmos o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus que tem o poder de todas as coisas nas suas mãos. Mas para isso, meus irmãos, em segundo lugar, a igreja precisa estar unida. Essa é a necessidade de todos os tempos. Aqueles apóstolos, eles foram soltos. Onde nós vamos ir? O que nós vamos fazer agora? Não tinha outro lugar para eles estarem, eles precisavam estar juntos. Eles precisavam contar, testemunhar aquilo que Deus havia feito. Eles precisavam perseverar em oração. Mas geralmente é o que acontece ao contrário, com você e comigo. Diante das lutas, nós evitamos a comunhão. Diante das lutas, nós fechamos a boca. Diante do pecado, diante de uma prática, nós escondemos, ao invés de procurarmos a igreja. Ao invés de estarmos em unidade, estarmos em união, pedir oração. Meu irmão, precisa orar por mim porque eu estou passando por essa situação. Quantas vezes você e eu, nós fizemos isso, ao invés de buscar o corpo de Cristo, nós fechamos lá no nosso mundinho, no nosso ostracismo, e queremos que uma solução caia do céu. Aqui em Atos, a ameaça é evidente. Havia ali o início da perseguição e ela só foi aumentando. No nosso país, nós não temos esse tipo de ameaça, a perseguição, onde podemos a qualquer momento ser presos por sermos cristãos, ou porque estamos pregando que Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele morreu e ressuscitou. Mas podemos cair na armadilha de acharmos que não existe ameaça para a nossa fé hoje. A pergunta aqui, diante das ameaças da igreja primitiva, diante das ameaças do nosso cristianismo de hoje, qual é a ameaça que nós sofremos hoje? Qual tipo de ameaça que está nos tirando ou está nos seduzindo? Talvez seja a ameaça da vida sem comunhão. Alguns acham que podem viver a vida cristã afastados, longes. Ou uma vez na vida aparece na igreja: estou vivo aqui. A ameaça de viver uma vida independente dos irmãos, independente do corpo de Cristo. A ameaça de uma vida sem oração. A ameaça de uma vida independente de Deus. Mais ou menos um ano atrás, nós estava sendo falado muito sobre um termo chamado novo normal. Vocês se lembram disso? Lembra daquele tempo que era só soquinho, não podia apertar a mão, beijinho, então nem pensar, né? E aí se falava, trazendo para a igreja, né, que os cultos online, lembra? Discussão, se podia tomar ceia em casa online, se não podia. E o coração do pastor, né, pastor?
Foi difícil. Como lidar com tudo isso? E alguns diziam, olha, isso daí, daqui para frente, vai ser desse jeito, vai ficar assim. E eu me lembro de conversar com um pastor mais experiente, ele falou, olha, Tiago, não acredito nesse novo normal. A Igreja de Cristo vai passar por isso, as necessidades, elas são latentes, e vamos continuar. Estamos aqui, meus irmãos, a necessidade de pregar sobre a comunhão, a necessidade de pregar sobre a perseverança na vida de oração, a necessidade de pregar que nós não podemos viver um cristianismo de acordo com aquilo que eu acho, de acordo com aquilo que eu gosto, de acordo com a tendência, com o mundo. Nesse tempo, 2020, 2022, um ano atrás, surgiu a igreja no metaverso. Nem sei se isso prosperou, mas ainda tem. Hoje eu pesquisando lá. Se você tiver estômago, depois você pode pesquisar a respeito dessas barbaridades, desse desvio do que é de fato o verdadeiro evangelho. A igreja precisa estar unida. Tenho visitado irmãos que, por conta da idade, da saúde, estão debilitados e não podem estar aqui. Não sei se você conhece alguém que tem desejo de estar na igreja, mas não pode. E ali a igreja precisa ir até ele, levar ceia, cantar louvores, ministrar a palavra. Mas quantos que poderiam buscar ali o encontro com os irmãos, apresentar suas queixas, as suas lutas, mas não fazem isso? E a minha pergunta é: onde vão buscar ajuda? Com quem vai buscar ajuda? Onde esse coração irá se alimentar? A igreja não pode ser detida pelos seres humanos, ela precisa estar unida. Mas nós precisamos nos esforçar para estarmos aqui, desejarmos a comunhão dos santos. Em terceiro lugar, esse texto nos diz que a igreja precisa proclamar o evangelho. Por mais óbvio que isso seja, não é porque uma coisa é óbvia que ela é fácil perseverar, ela já é uma realidade, já é vida na nossa vida. Por quê? Porque na igreja contemporânea, parece que tudo é motivo para nos desviar da nossa missão. Parece que tudo é motivo para atrasar ali, para adiar o que nós devemos fazer em primeiro lugar. Aquela igreja ali em Atos, ela não está diante de Deus dizendo: Senhor, olha, desse jeito não dá, desse jeito se torna inviável pregar o evangelho, olha só quantas dificuldades. Pelo contrário, eles estão ali: Senhor, olha a ameaça deles, e nos enche de coragem, de poder, nos enche de ousadia, de intrepidez, para cumprirmos o ID, para cumprirmos a nossa missão. Eles não estão preocupados se eles vão ser presos, se eles vão perder a vida, mas estão preocupados se eles vão deixar de fazer aquilo que o Senhor chamou, aquilo que o Senhor, ali nas suas últimas palavras, dirigiu para aquela geração, para aqueles discípulos. Um exercício como pastor que às vezes eu tenho que fazer é ouvir as desculpas, sem fazer careta ainda, viu? Ouvir as desculpas que as pessoas dão para não vir à igreja, ouvir ali as desculpas por não desejarem a comunhão, por não desejarem estar em oração com os irmãos. A desculpa que eu mais cito é aquela: mas meu irmão, há quanto tempo não vai na igreja? Pastor, faz até aquela cara de piedade assim: pastor, não perca um culto online, não falta em um culto online. E aí nós precisamos construir todo um argumento e explicar o óbvio. Olha, meu irmão, nós precisamos estar unidos, nós precisamos orar juntos, nós precisamos cumprir o ID. Isso nos faz ser igreja.
Um quarto lugar, meus irmãos, para a nossa meditação e para o desafio do nosso coração. A igreja precisa se derramar diante do Senhor em oração. Eu e você, nós precisamos orar mais. O exemplo do nosso Senhor, o exemplo vem do Mestre. O exemplo vem daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Deixando ali, dispensando ali as multidões, o Senhor passava as madrugadas, o Senhor tinha tempo em oração para as demandas do ministério. Jesus foi este servo, este homem, que enfrentou ali a lida do ministério através da oração, através da dependência do Espírito Santo. A oração deveria ser a nossa primeira alternativa, não a última. Para alguns, a oração é como um extintor de incêndio, né? Na hora que pega o negócio, vamos orar. Não deveria ser assim. Essa igreja nos mostra o exemplo da oração deles. Uma igreja com medo oraria: Senhor, repreende essa perseguição. Seria até infantil orar assim, né? Senhor, acaba com essa perseguição. Uma igreja com raiva oraria por vingança, por retribuição. Senhor, fogo do céu nesse povo aí que está impedindo o avanço do Evangelho. Uma igreja cheia do Espírito Santo ora: Senhor, olha a ameaça deles, mas enche-nos de coragem, enche-nos de intrepidez para pregarmos este Evangelho. Ela pede ousadia para continuar a sua missão. E o resultado dessa oração foi a coragem para pregar. Nós ficamos mais impactados pelo terremoto. Aconteceu ali um tremor. Mas o mais importante aqui, mais importante do que o sinal, foi que aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles servos e servas, agora eles estão convictos de que nada pode parar o avanço da igreja de Cristo. O sinédrio não podia, o pecado não podia, a perseguição, as ameaças. É nesse livro que nós vemos os discípulos ali, no capítulo 5, depois de serem açoitados, depois de sofrerem ali, uma dura pena, eles saem alegres, louvando a Deus, porque Deus achou que eles eram dignos de sofrer aquilo. Nós pregarmos hoje isso, na nossa cabeça dá um nó, que a nossa realidade está muito distante dessa realidade de Atos dos Apóstolos. Qualquer coisa para a igreja do nosso tempo já se torna murmuração, já se torna ali motivo de não vir mais à igreja, o motivo até mesmo de duvidar do poder de Deus sobre as nossas vidas. O resultado daquela oração foi o cuidado ali, foi a coragem para pregar para aqueles que estavam lá fora, mas não foi apenas isso. Para nós encerrarmos, versículo 32 a 36, o resultado daquela oração, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das suas coisas, das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Amém. Aquela oração, o resultado daquela oração trouxe coragem para pregar para os de fora, mas trouxe o zelo e o cuidado para cuidar daqueles que estavam dentro. A oração desta igreja precisa ser a nossa oração. Precisamos, nesta noite, somos desafiados a vivermos esse cristianismo de perseverança na nossa missão.
perseverança no nosso chamado, perseverança na vida de oração, perseverança naquilo que é básico, naquilo que é comum, naquilo muitas vezes que é óbvio para cada um de nós. Que o nosso coração nesta noite possa se derramar diante do Senhor. Que o meu coração e o seu coração possam ser guiados pelo Espírito Santo, para que possamos produzir frutos de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém?